pessoal. Estamos começando mais um bate-papo, mais uma resenha aí, contando histórias. Hoje é de um amigo que eu conheci lá no outro lado do mundo, num país que eu acho que poucos conhecem, que é o Timor-Leste. O cara foi campeão nacional da Liga, foi campeão da Supertaça, foi artilheiro, um dos nomes do futebol do país, e hoje vive a realidade aqui no Brasil. E eu queria contar um pouco dessa história, que é uma história muito legal. Boa noite, Tinga. Te apresenta aí pro pessoal. Conta um pouquinho aí do que tem feito hoje, nesse tempo aí. A gente vai bater um papo aí da tua história. Boa noite, professor. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história, da experiência que eu tive no futebol. Hoje não sou mais atleta profissional, já há 2 anos e meio, dei a encostada na chuteira. Me apresentando aqui, como meu nome é Henrique, apelido como Tinga. Já passei por diversos países, Espanha, Portugal, Tailândia, Malásia, joguei aqui no Brasil, Timor-Leste, Indonésia. Na Indonésia, onde eu fiquei 3 anos, tive grandes experiências ali. E por último foi no Timor-Leste, último clube que eu passei no Timor-Leste, campeão, artilheiro, gol mais bonito do campeonato, participei da seleção dos estrangeiros, melhores estrangeiros, campeão da Liga, campeão da Supertaça, saímos no mata-mata, na Copa do Timor-Leste. Então foi bem gratificante. Depois a gente recebeu um convite para estar disputando um torneio na China. Fui para a China antes de vir para o Brasil. Fizemos um bom campeonato lá, fiz gols, nos destacamos pra caramba lá. E hoje, aí depois disso, eu tive alguns problemas familiares e também profissionais que me fez voltar ao Brasil. E depois que eu voltei ao Brasil, eu percebi que a família, estar próximo da família faz a diferença. Foram 8 anos fora do país, e nenhum desses anos eu levei minha família, não levei minha esposa, então foi bem difícil ficar longe deles. E hoje, próximo deles, eu vi que eu não perdi tempo, né, mas tive outras experiências que não foram com a minha família, que não fez tanto sentido para mim, e hoje, próximo da minha família, tô bem feliz, bem confortável também, mas agradeço a Deus pela experiência de toda a experiência que o futebol me deu. Desses 8 anos que ficou fora, quantos anos já estava casado? Quando eu fui a primeira vez, eu namorava. A minha esposa hoje foi minha primeira namorada. A gente era amigos, tal, depois namoramos, depois eu viajei, fiquei fora, e aí voltava pro Brasil, ficava um mês, ficava um mês só no ano pra cá, e aí nesses termos aí de vai e volta, eu noivei, voltei para Indonésia, depois voltei para o Brasil, fiquei um mês, casei, depois voltei de novo. Então, casado, eu fiquei 4 anos. Hoje eu tenho 6 anos casado. Eu fiquei 4 anos fora do país, casado. O resto foi noivo, namorado. Mas sempre com a mesma pessoa. E tu saiu muito cedo, né, do Brasil. Não? Saiu novo. Tá novo ainda. Tá com quantos anos? Hoje eu tenho 29 anos. Eu saí, minha primeira viagem fora do país, fora do Brasil, foi com 17 anos. Eu fui. Eu tinha um pré-contrato com o Bolonha da Itália. E eu e mais um jogador aqui do Brasil, que no caso é meu primo, a gente fez um teste aqui para alguns italianos aqui em São Paulo. E aí a gente se destacou no meio de 3, 4 times. A gente se destacou e aí eles fizeram um projeto e tal para levar a gente, tirou a documentação, tudo, fizeram um projeto para levar a gente para a Itália. E aí eles mandaram a gente para a Itália, só nós dois, sem o empresário próximo. Só que o empresário colocou para a gente fazer escala na Inglaterra. E ele estava esperando a gente lá na Inglaterra, um dos agentes dele, para depois pegar um voo para ir para a Itália. Mas tudo comprado, tudo legal. E aí chegando na Inglaterra, eles não deixaram a gente seguir viagem, nos deportaram.
porque a gente era menor e estava sozinho. Então foi uma confusão grande, foi uma perca de dinheiro legal aí para os empresários, e aí acabou que não teve êxito essa viagem para a Itália, não chegamos até lá e não teve um próximo capítulo, né? Acabou que a gente também ficou com medo, desistiu de estar indo, e aí eu retornei ao Brasil. Aí joguei 2 anos no Brasil, depois fui a Portugal. E esse Aí tempo depois de de Portugal, Brasil era aí em São Paulo mesmo, os times? Como é que... eu cheguei, fui para Mato Grosso, aí foi onde eu me profissionalizei. Depois fui para Londrina, aí fui passando, aí voltei para São Paulo, aí fiquei em Portuguesa, aí joguei a quarta divisão aqui no Brasil, pelo Pirassununguense. Aí, fora a divisão de base, tinha passado já por Palmeiras, Santos, Portuguesa, mas já como profissional, antes de fazer a primeira viagem para o exterior, eu passei pelo Pirassununguense e depois fui para Portugal. Aí dali, Portugal, Espanha, Indonésia, aí começou a carreira fora do país. Quanto tempo ficou em Portugal? Como é que foi a experiência lá? Conseguiu se adaptar bem? Como é que foi? Em Portugal foi o primeiro país assim que eu cheguei e joguei. Eu levava o fardo ali foi a terceira divisão. Fui para jogar a terceira divisão. O time precisava muito de um cara assim que não seja experiente, mas um cara que chegasse e decidia. E aí eu já estava vindo com fardo de ter ido para Inglaterra, ter sido deportado. Depois fiz alguns jogos aqui no Brasil, fui bem. E cheguei lá como se fosse o cara para decidir, só que muito novo. E levei esse fardo, consegui carregar bem ali, fazer meu papel legal. Só que o clube era de pouca estrutura, não era favorito a nada, porém a gente conseguiu ficar no meio da tabela ali no campeonato ali, de uma disputa de 9 meses. Só que eu tive muito sofrimento ali, porque chegando lá, o empresário me abandonou e pô, passei por um maus bocados. Tive que ter apoio de amigos, de colegas, até de pessoas desconhecidas para poder até se alimentar e tal. Então foi bem complicado, mas foi de valeu muito para mim porque eu me amadureci muito. Através daquilo ali eu me tornei homem, porque quando a gente sai assim, a gente se distancia da família, a gente amadurece muito rápido. E ali foi onde que eu vi que ou para ser jogador de futebol, foi preciso passar aquilo. Foi preciso. Não Sim. recomendo que ninguém passe, mas foi preciso passar aquilo que me amadureceu muito. E isso aí tinha o quê? 18 anos? 19? Isso, eu tinha 18, 19 anos. E foi dureza. E ficou uma temporada em Portugal. Uma temporada em Portugal, depois disso apareceu um empresário e falou, pô, vi seu talento e tal, não sei o quê. E era português esse empresário. E ele falou, tem um contato na Espanha, tal, consigo para você lá. Eu levo você lá, a gente foi de carro mesmo. Depois que terminou o contrato, terminou tudo em Portugal, ele falou, a gente vai para lá, você fica uma semana no apartamento, tal, isso aquilo, a gente vai fazer o teste. E se der tudo certo, aí a gente fica por lá mesmo. E aí eu fui, deu tudo certo, aí as coisas já começaram a mudar, já me deram um apartamento alugado na cidade e tal, ficou eu e mais 3, 4 jogadores brasileiros, mas eu era o responsável pelo apartamento, eu que cheguei com moral no clube, os outros jogadores foram para outros clubes, mas a gente ficava em 4 pessoas, deu tudo certo, aí eu joguei pelo Antela Shinzo de Límia, terceira divisão da Espanha, mas eu fui para fazer teste no Deportivo La Coruña. Chegando lá, eu fui bem no teste, eles me aprovaram. Devido às documentações, eles me emprestaram para um time da terceira divisão. E aí eu não consegui fazer a tempo minha documentação, então eu fiquei uma temporada nesse time da terceira divisão, que não é o Deportivo La Coruña, né? Então depois dali eu retornei, fiquei um ano na Espanha, depois retornei ao Brasil. E nessas passagens nunca jogava no Brasil, daí vinha de férias pro Brasil. Depois da Espanha eu vim pro Brasil e fui pro Ituano. Aí tive uma passagem pelo Ituano e ia jogar o Paulistão, Paulista Série A. E
uma semana antes do início do Paulistão, ia ser ainda uma estreia contra o São Paulo. Eu estava no time titular e eu tive uma lesão séria na coxa, num amistoso ainda contra o Red Bull. Tive uma abertura no músculo e foi grave, e aí eu fiquei um mês e pouco recuperando, depois um mês treinando, então aí o campeonato já tinha começado e tal. E quando eu me recuperei, o clube já tinha contratado outro jogador e tal, então eu já não servia mais ali, né, para final de campeonato, já estava cumprindo tabela, então já não servia para estar ali no elenco. E aí, depois que me recuperaram, me dispensaram. Aí foi que eu retornei aí foi que eu voltei para fora e fui para Indonésia. E me conta aí como é que foi essa experiência de adaptação da Indonésia, porque Portugal, Espanha ainda tem muita coisa próxima da nossa realidade aqui, né? Verdade. No Brasil. Mas na Indonésia a gente sabe que o negócio é bem diferente. Conta pro pessoal aí um pouco o que foi assim, o que tu mais sentiu assim, de diferença quando chegou lá. Na Indonésia, eu fui através de um amigo carioca que a gente jogou junto no Pirassununguense, aqui no Brasil, na 4ª divisão. Ele estava lá na Indonésia, um time que tinha acabado de ser campeão da 3ª divisão e a primeira vez estava jogando a 2ª divisão. Ele já estava lá há um ano e aí os caras precisavam de um meio campista. E eu sou segundo atacante, eu gosto de jogar mais de atacante e tal, não sou meia. Porém, ele falou, aqui dá pra se adaptar rápido e tal, o seu estilo de jogo aqui vai dar certinho aqui, vamos pra cima. Às vezes o pessoal pensa que assim, vamos jogar em países assim, Indonésia, Tailândia, Malásia e tal, e acha que o futebol é fraco e tal. Não, comparado com o futebol brasileiro, é diferente, o nível é mais baixo sim, porém a parte fisicamente eles são a correria. Eles podem não pensar muito, porém a correria tá sempre 2 ali em cima de você e tal, é demais. E outra, você não vai estar com 5, 6, 7 brasileiros no seu time. Então só você de brasileiro no seu time, ou só você de estrangeiro, é diferente pra caramba, você acaba ralando mais, né? Então, eles precisavam de um meia, e meu colega acabou me indicando, só que o meu DVD como atacante, ele enviou pro pessoal lá, e o presidente olhou o DVD, gostou e já falou, preciso de você aqui semana que vem. Foi tudo muito rápido. E aí eu falei, deixa eu pensar, conversar com a minha família. E se tratando de Indonésia, eu nunca nem ouvia falar. Só ouvia falar de furacão, terremoto. Tsunami. Tsunami, filme, só essas coisas. Então eu falei, o que tem na Indonésia? Meu colega falou, você vai curtir muito aqui, tipo, tem tudo. É um país super evoluído, tem algumas fases, algumas coisas que é evoluída, tal, não sei o quê. E qual era a ilha? A gente ficou em Surabaya mesmo. Lá é bom. Então, assim, cheguei na melhor parte da Indonésia, né? Então, pra mim, tudo era lindo. E aí, chegando lá, o presidente mandou a passagem e tal, conversei com a minha família foi contra. Falou, não, vai fazer o que lá? É terremoto, é isso, aquilo. Eu falei, eu quero, é meu sonho, eu tô fora do mercado e eu tô precisando dessa oportunidade e eu vou. Pedi um dinheiro de garantia em mãos, o presidente mandou a passagem, mandou tudo. Era só ir levar o futebol. E aí, chegando lá, depois de 3 dias para se adaptar, com fuso horário, com um clima muito, muito, muito quente, o presidente já colocou na arena. Teve um jogo lá, o time na 2ª divisão, a gente foi pegar o time Persebaya, o time da 1ª divisão, estádio lotado e tal. Aquele fervor, assim, o pessoal é muito fanático lá, muito, muito, a torcida é muito grande, é tudo muito, muito bonito, assim. É bonito, eles cantam o tempo todo, né, cara? Eles cantam o tempo todo, não cabe ninguém nas arquibancadas, eles vão pra cima dos muros, das casas, dos prédios. Cara, eu tenho fotos aqui que o pessoal, assim, em cima de tudo, não cabe mais no estádio, mas eles dão um jeitinho, sobe no muro, é apaixonante mesmo, é muito... E aí eu entrei no segundo tempo desse jogo, fui bem pra caramba, a torcida começou a gritar meu nome, pedindo contrato, e aí o presidente abraçou a causa, acabou o jogo. O presidente, inclusive, era o prefeito da cidade, o pai dele era o sargento lá, o dono do exército
da cidade, então cair na graça daquele homem ali era o que eu precisava. E acabando aquele jogo ali, deu tudo certo. Ele gostou muito a torcida, o presidente, o treinador gostou muito do meu desempenho. E já fechei o contrato ali mesmo. Já fomos jantar e tal, e fechamos o contrato ali mesmo. E aí eu achei muito estranho, eu fiquei com muito medo, porque a comida é diferente, o idioma, pra mim, era, tipo, impossível de entender, de falar. Era Hoje tu tudo fala muito... bem, né? Hoje eu falo bem, não esqueci, além de... Eu tenho muitos amigos lá, então eu pratico bastante o indonésio, falo indonésio hoje, ando para qualquer lado lá da Indonésia. Então, para mim é bem tranquilo falar indonésio hoje. Estudei muito inglês, estudei muito inglês, mas na prática aprendi o indonésio, porque convivia com o pessoal, só indonésio, para cá, para lá, e ficava só eu e meu colega brasileiro lá. Eu fiquei 3 anos na Indonésia, o primeiro ano eu estava junto com ele. Então, como eu sou muito tímido tal, e eu tinha vergonha de falar o indonésio, eu estudava pouquinho, eu mesmo, puxando no YouTube, dando um jeitinho, fiz uma amizadezinha lá e ele conseguia me ensinar alguma coisa, mas eu fiquei 1 ano só com meu colega lá, então tudo eu empurrava nele, porque meu colega, ele falava inglês, então tudo eu mandava ele falar, tudo eu ia com ele, tudo era junto com ele. E ele já estava adaptado lá, falava alguma coisa em indonésio, então tudo eu empurrava nele. E no ano seguinte, ele foi mandado embora e ficaram comigo. Aí ficaram comigo e depois trouxe um coreano. E o incrível que pareça, o coreano jogou muito tempo no Brasil e falava português. Então, para mim foi legal, só que aí eu falei, agora eu vou empurrar tudo no coreano. Então ele fala. Só que não teve jeito, porque o coreano não era muito tímido também, e acabou que eu tive que ralar. Então, E aí eles na gostam marra muito mesmo aprendi. quando tu fala a língua deles, né, cara? Sim, sim, muito. E aí, pô, eu falava errado, o pessoal dava risada, mas é assim que foi aprendendo. Aí depois aprendi a gíria, aprendi quando eles xingavam, né, que é importante, que aí para você não ficar sempre para trás. Eu aprendi muita coisa ali no segundo ano e no terceiro ano, no final do segundo ano já dominava tudo. E aí consegui levar o time, fui artilheiro nesses 3 anos que eu joguei, eu fui artilheiro do time nos 3 anos. Fui um dos artilheiros do campeonato. Eu fiquei em terceiro lugar no segundo ano na artilharia do campeonato. Fui. Levamos o time. No segundo ano, a gente levou o time para a semifinal da segunda divisão, estádio lotado, né, contra o PSS alemão. Hoje na primeira divisão, estrutura sensacional. No meu terceiro ano, eu me transferi para Persikidiri, primeira divisão. E aí a gente jogou a Piala Gobernur, que é a Copa do Governo. Eu fui campeão, fui artilheiro do meu time e destaque do campeonato, um dos destaques do A campeonato, Piala, campeão titular, jogando. a Piala é tipo um treino de um campeonato de pré-temporada, assim, né? Isso, é um campeonato de preparação para a liga Pra liga. principal. Só que alguns clubes, nesse terceiro ano que eu fiquei, que era o ano do estouro, que eu fiquei, o primeiro ano eu ralei, segundo ano já desfrutei um pouco, e aprendi muito, e no terceiro ano eu já estava dominando tudo, já dominava o idioma, já estava adaptado, super adaptado ao país. Nesses 3 anos aí que eu estava lá, eu voltava para o Brasil, ficava um mês de férias e voltava para lá. Tudo pago, tudo tranquilo, eu não passei nenhum perrengue na Indonésia, tudo muito tranquilo. E lá você negocia em dólar, porém você recebe em rúpias. E aí quando vinha para o Brasil, transferia tudo em real. Então o nosso real já é mais valorizado lá do que a rúpias, né? Então, pô, era uma grana legal. O país eu achei muito sensacional. O pessoal é muito humilde demais, é cativante. Eu gostei muito do país mesmo. A Indonésia eu levo no meu coração de verdade mesmo. E a experiência que eu tive lá foi sensacional. E nesse terceiro ano que eu tava lá, a gente foi campeão. Aí apareceu algumas propostas muito boas, até do próprio clube que eu tava. Eles queriam fazer um contrato muito bom comigo, mas não teve frutos isso, porque alguns clubes da primeira divisão
teve algumas dívidas com a FIFA e não quitaram essa dívida. Teve jogadores ilegais que jogaram o campeonato. Então, a Indonésia, a Liga, acabou pagando por isso. Eles pegaram a FIFA, se retirou da Indonésia. Então, o campeonato não passou mais a ser profissional. Então, foi nessa época aí que fechou, então, para ti. Isso. Aí, nessa época aí, foi quando eu estourei, a FIFA saiu de lá. Então, qualquer campeonato que tivesse lá, que foi quando eles fizeram a Torabica, que é uma marca de café muito forte, que patrocinou para fazer um campeonato lá. Porém, não era pela FIFA. Então, todo mundo que jogasse lá ia estar jogando um campeonato amador. Muito organizado, passando na TV, patrocínios e tal. Porém, não ia constar no bid, não ia constar em lugar nenhum. Você ia poder até fazer um DVD com o estádio lotado, tal, bonito, isso, aquilo, mas não consta no Soccer Way, não ia constar em nada. Porque era apenas um amador muito organizado. E aí a Indonésia levou 2 anos de multa sem ter a FIFA por lá. Então eu pulei fora porque eu tinha feito alguns contratos e eles falaram, a gente vai mexer nesse contrato aqui que a gente fez com você. Teve proposta de outros times também, porém teve aquela se eles não quisessem pagar, eu não tinha como reclamar também. Reclamar Sim. Onde? Porque não é na FIFA, não é nada. Então eu fiquei com medo disso e acabei retornando ao Brasil. E aí não voltei mais à Indonésia. E depois, quando voltou lá o campeonato lá, eu não tive mais chance na primeira divisão. Na segunda divisão eu tive muitas propostas, porém não podia jogar jogador estrangeiro na segunda divisão. Até hoje é assim. A segunda divisão não permite jogador estrangeiro, só a primeira. E são 3 jogadores estrangeiros e um asiático. No total de 4 estrangeiros por equipe. Então isso me atrapalhou na Indonésia. Atrapalhou-se meu triunfo quando estava subindo mesmo, quando era a hora de fazer um pé de meia, quando as portas se abriram, aí eu tive esse problema. Então eu voltei para o Brasil. Aí, se eu não me engano, aí eu voltei para o Brasil, consegui um clube no Espírito Santo, trouxe minha transferência para cá e depois parti para o Timor-Leste. Timor-Leste é um novo capítulo aí. Mas vamos ficar um pouquinho na Indonésia ainda. Tu falou muito da torcida e como é que é para ti, assim, o que tu achou assim de semelhanças e diferença entre torcida do Brasil e na Indonésia, assim, questão de cobrança e tal? Na Indonésia, quando a torcida te abraça, ela te abraça de verdade. Ela reconhece o tanto que você fez pelo clube, pelo time, reconhece o quanto você se esforça. E não é assim, da noite pro dia, que ela te odeia. Na Indonésia, isso leva mais tempo, né? No Brasil, hoje te ama, mas se você errar um pênalti numa final, se você fizer alguma coisa numa final, não der um título pro time no ano, eles te odeiam muito rápido e já pede a sua troca, tal. E na Indonésia, eles te dão mais tempo, a torcida te dá mais tempo e reconhece aquilo que você fez. Se você é campeão com o time uma vez, eles já começam a te chamar de lenda. Hoje mesmo, eu tenho 6 anos, mais ou menos 5, 6 anos que eu joguei na Indonésia, e até hoje eu recebo mensagem para mandar vídeo, para agradecer, para parabenizar algum torcedor. Eles mandam foto com camisa que eu jogava, mandaram fazer camisa que eu jogava, pedem autógrafo, pedem tudo, foto. Eu tive um caso mesmo na Indonésia que eu e um colega meu, a gente foi para uma loja comprar uma roupa simples e entramos na loja, estamos no fundo da loja, assim, escolhendo alguma roupa tal, e falando no telefone, bem distraído. De repente vem um segurança. Isso depois de um clássico que a gente tinha jogado. A gente jogou o clássico num dia e no outro dia a gente saiu para dar uma volta e foi numa loja. E quando a gente estava lá tranquilo na loja, veio o segurança rápido, veio falar com a gente e falou: pelo amor de Deus, vai lá fora, tira uma foto lá com os torcedores, porque tem muita gente aí fora. A gente teve que fechar as portas da loja, porque eles querem ver vocês, eles querem tirar foto, querem autógrafo, por favor, senão eles vão entrar aqui e vão bagunçar tudo.
E, tipo, cara, eu falei, mentira. Não acreditei. Falei, não, não é verdade. E aí, quando a gente foi lá na frente da loja, tava lotado, bandeira, fogos. Eles são muito apaixonados mesmo. Para eles, eu acho que o futebol no país é algo sagrado. Para eles é algo sagrado mesmo. É como a gente fala que o Brasil é o país do futebol, mas hoje o futebol literalmente é mundial mesmo. E aí eles só dispersaram dali depois que a gente tirou foto. Eu tenho até fotos ainda dessa ocasião. Depois que a gente tirou foto, deu autógrafo, conversou com o pessoal, aí sim, eles dispersaram dali da frente da loja e o pessoal pôde abrir a loja normal e tocar o bonde. E é impressionante que pode marcar jogo quarta-feira às 3 da tarde, tá lotado o estádio. Vai estar lotado. Independente do horário. horário, cara, eu não sei de onde ele sai. Eu não sei de onde sai aquele povo que, meu, se couber 100 mil pessoas no estádio, 100 mil pessoas vai estar lá. E eles têm o costume de entrar no estádio de capacete. Do jeito que tá na rua, eles entram com tudo, cara. Não, eu ia falar isso, com baita calor, 40 graus, a gente lá louco pra tirar a camiseta e eles com aqueles cachecol do time. Cara, assim, eu não tenho, com cachecol do time, com blusa. É surreal, é surreal. Falando assim, a pessoa não acaba não acreditando mesmo, só mostrando foto, vídeo ou na presença mesmo. Muito legal isso. E aí você troca. A gente fala de diferença de cultura Indonésia e Brasil, mas quando tu sai da Indonésia e vai para o Timor, aí é mais brutal ainda a troca. Eu acho que tu, de repente, se saísse direto de Portugal pro Timor, tu ia sentir bem mais, assim. Porque... Sim. Porque ainda no Timor eles têm alguma coisa ainda da cultura da Indonésia e tal. A língua, eu acho que tu conseguia te comunicar ainda com a raça indonésia, por mais que lá a língua oficial seja o Tetum. Mas como é que foi o teu choque assim na chegada no Timor? No Timor-Leste, o meu choque já foi quando o avião estava descendo no país. Que eu só via mato e morro. Porque, pô, a experiência, a gente espera, sei lá, por ter passado por Europa, tal, vários lugares, pô, você chega num lugar, o voo tá descendo à noite, assim, é tudo iluminado, tudo muito lindo e tal, é diferente. Como eu sou paulista, sou acostumado aqui em São Paulo, eu gosto muito de prédio, aquela coisa iluminada à noite e tal, é muito bonito aqui em São Paulo isso. E sempre esperava isso na Europa, o sonho era sempre essas coisas. E na Europa realmente também é assim, né? E quando eu fui para a Indonésia, foi mudando esse cenário. E quando fui para o Timor-Leste, virou a chavinha literalmente. Eu via muito mato quando o avião foi descendo, a cidade muito pequena. É uma faixa estreita assim embaixo da montanha. Literalmente, é muita estrada de barro, muita montanha. O que eu vi, uma coisa que eu levo para mim, assim, de muito gratificante do Timor-Leste, que eu vi uma coisa que não sei se o pessoal ainda, sei lá, se minha próxima geração vai conseguir ver isso, mas eu vi um país crescendo, um país se iniciando. Então, pô, nossa, eu levo isso como uma experiência sensacional, porque a gente ia jogar, chegando no Timor-Leste e tal, quando a gente ia disputar os campeonatos, viajar para jogar, é tudo muito do zero. Tem muito morro que ainda precisa ser para destruir aquilo e fazer ruas, casas, prédios. Tem um shopping no país. Eu morava ali no centro, na parte boa. Porém, a parte boa para mim é muito baixo em questão de São Paulo, em questão de Europa. Mas era tudo muito do início, era muito estranho, assim. Eu tomei um choque mesmo que eu precisei de muito tempo, assim, para absorver aquilo, adquirir e pensar assim, falar, pô, cara, é o futebol me levando para as aventuras da vida, vamos embora, vamos para cima, vamos se adaptar o mais rápido possível porque graças a Deus eu tenho essa facilidade de se adaptar em países assim mais extraordinários, assim, por ter passado em diversos países, então minha adaptação foi muito rápida.
Porém, eu achei muito estranho, porque tem partes ali do Timor-Leste que parece muito assim com índio, né? Aquela cidade assim que os índios viviam e tal. Meio Então, cara, tribal, né? é sinistro. E tu chegou no Timor com o Alan ou vocês já se conheciam? Como é que foi? Eu já conheci o Alan, ele mora até próximo aqui de casa. Ele mora na mesma cidade que eu, a gente sempre jogou junto, nas categorias de base, no amador aqui, seleção da cidade, então tudo a gente sempre se encontrava, sempre, sempre. E a gente tinha uma amizade, já tinha uma amizade já de amigos já há muito tempo. Ou jogava contra, até no. Eu joguei a Taça São Paulo joguei duas Taças São Paulo pelo São Bernardo, ele jogou uma por alguns clubes aí, eles jogaram também, e aí jogou contra meu time, então a gente sempre se encontrava na categoria de base, ou no amador, ou andando pela cidade, então sempre foi próximo. E quando ele tinha um contato, ele jogou na Indonésia também, e eu não joguei junto com ele, jogamos em anos diferentes, porém ele criou contato no Timor-Leste. E aí ele apareceu o convite para ele retornar para o Timor-Leste, ele jogava na seleção do Timor-Leste, ele tem um passaporte asiático e tal. E aí apareceu o clube do Timor-Leste, o Carqueto, para ele estar jogando lá. E eles falaram se ele tinha mais um atacante para estar levando, se ele tinha uma pessoa da confiança dele que tinha um futebol agradável e tal, mandar o vídeo pro pessoal lá estar olhando. E aí ele lembrou de mim, eu tava no Brasil, sem contrato, e ele falou, vamos, Tim, vamos apostar as fichas lá. Eu falei, Timor-Leste. Eu falei, juro pra você, Timor-Leste eu nunca ouvi falar. Fui pra Indonésia, tudo. Ouvi falar do Timor-Leste, sim, mas não sabia de futebol, nunca procurei pesquisar a fundo. Mas ele falou, não, vamos, eu já passei por lá, conheço um pessoal lá, tal, tal. Vou mandar seu vídeo pra lá. Aí mandou meu vídeo, o pessoal gostou e falou, pô, quando vocês estão prontos pra vir? Aí eu falei, pô, eu topo a experiência, vambora. Tava parado, tava fora do mercado. Aí eu falei, pô, eu acho que agora é a hora para mim estar voltando pro mercado. Vamos lá, vou tentar fazer o meu melhor e vamos ver se a gente volta com força total aí. E aí eu fui, gostaram do meu vídeo e tal, mandaram a passagem. Eu fui, só que aí ele teve um problema no passaporte dele, a gente tava viajando junto, chegando no aeroporto, ele deixou cair água no passaporte dele, molhou o código de barra e borrou, e aí não deixaram ele passar. Aí ele falou, Tinga, você vai na frente, eu vou mandar mensagem aqui, explicar a situação pessoal e daqui uma semana eu vou. E a gente tinha uma semana. Eu cheguei lá na segunda-feira e no domingo. Não, aí eu tinha 2 semanas para começar o campeonato. Eu cheguei na segunda e depois de 2 semanas começava o campeonato. E aí o Alan ficou aí fazendo outro passaporte. Ele conseguiu em uma semana fazer o passaporte e tal, e até ele chegar lá, ele chegou num sábado e a gente tinha jogo no domingo. Começava o campeonato. Que essas contratações assim na Indonésia ou no Timor-Leste é tudo muito rápido, né? Eles te contratam, você treina em casa, tipo, treina no seu país e já chega lá pronto para jogo. Aí é personalidade. Ou você chega, resolve, vai bem, ou se for mal e tal, eles já dão um jeitinho lá, desfaz o contrato, dá um jeito e manda você embora. E aí eu já vim treinando 2 semanas com a equipe, então já deu para se adaptar, entrosar um pouquinho, e ele chegou na semana, só que o pessoal já conhecia ele, né? Ele chegou com moral. Eu cheguei de coadjuvante, eu cheguei lá para somar. Ele chegou num sábado, viagem cansativa pra caramba, e a gente foi jogar no domingo. Eu lembro como se fosse hoje. Um jogo muito difícil contra um time bom e tava muita chuva num campo grande, campo bom, porém muita chuva, então ficou pesado. E a gente ganhou esse jogo de 1-0. Eu fui bem razoável no jogo, nada demais, mas a gente ganhou o jogo de 1-0 e gol do Alan. Gol do Alan, por acaso. E o homem é fazedor de gol mesmo, chegou bem, jogou o jogo todo. Naquele tamanho lá, quem é que chegava perto dele também, né? Tudo E vamos pequenininho, dizer, ele timorense. parecia jogador editado, né? Parecia jogador de videogame. Ele é muito grande, forte, e E aí eles são tudo pequenininho. são tudo pequenos, isso mesmo. E, pô, ele conseguiu se destacar mesmo numa bola aérea, fez o gol e tal. Então já chegou mostrando pra que veio, né? E eu já que igualava eu pelo tamanho, eu tenho 1,77 m, eu pelo tamanho e por ser magrinho, que igualava com o pessoal lá.
Agora ele, grandão, tal, ele tem, eu acho que 1,87 m, 90 quilos, então o negão era diferente mesmo. E já era com o Coach Simon. Não entendi. O treinador já era o Simon lá. Quando eu cheguei, o treinador já era o Simon. Ele mesmo que aprovou meu DVD. O clube gostou, porém passou por ele, né? E ele aprovou, ele falou, ele queria trazer outros jogadores do Chile, porém ele viu meu DVD, gostou do Alan. O clube foi contratação do clube mesmo. O clube que falou, não, esse aqui é nosso e pronto. E o Alan já veio com status de artilheiro da Indonésia, que ele jogou lá e estava sendo artilheiro. Ele ficou até o final do campeonato artilheiro do campeonato, depois não conseguiu levar o título de artilheiro, mas chegou com muita moral lá. Então ele veio pelo clube e eu cheguei por aprovação do treinador. E nos amistosos que eu fiz, a gente fez jogos amistosos antes do campeonato, eu fui bem, me destaquei. O treinador gostou bastante, então ele foi o que ele esperava mesmo. E aí, vocês tiveram, assim, entre aspas, sorte, porque é um treinador estrangeiro, chileno, é um bom treinador, já tem uma ideia diferente de futebol. Isso facilita muito, né? Na chegada num país diferente, assim. Sim, nossa, facilita demais. Ele veio com. Ele implantou um estilo totalmente diferente no Timor-Leste. Por Timor-Leste ser um país que o futebol não chama tanta atenção, que é uma coisa meio nova, ele chegou colocando o estilo europeu, o estilo sul-americano lá. E, pô, a gente entende, a gente já sabia, pela experiência e tal, já entendemos muito fácil. E tinha o outro chileno lá, Antônio? o Antônio, o outro chileno Antônio, que até hoje a gente tem amizade. Pô, jogador sensacional, super experiente. Ele já tinha 30 e poucos anos na época e já tinha passagem por diversos lugares. E muito inteligente, então combinou muito certo o meu estilo de jogo com o estilo do Alan, com o estilo do Antônio. Foi tanto que eu fui artilheiro do campeonato, o Antônio ficou em segundo e o Alan em terceiro, então, do campeonato. Então a gente levou tudo assim, a gente não brigava dentro de campo, era tudo muito unido. E nosso treinador, o Simon, ele é sensacional, até hoje tem um contato também. Além de a gente morava junto, treinador e Sim, os sim. estrangeiros, então o entrosamento foi muito além do que a gente esperava. A gente tinha entrosamento dentro e fora de campo, fazia tudo junto. Através deles eu até aperfeiçoei o meu espanhol. O Alan acabou aprendendo também com eles aprenderam português. E o estilo de jogo dele foi sensacional. Ele estudou bem o nosso estilo de jogo e conseguiu montar o time pra gente. Então, a gente tinha muita liberdade para jogar, assim. Ele deixava bem a gente, muita vontade, posicionava a gente muito bem, ele conseguiu dividir as responsabilidades. Então, não ficou pesado para a gente. Lógico que a gente tinha noção de que a gente tinha que se cuidar, porque sem um de nós fazia muita falta na equipe. Os meninos abraçaram a causa também, os meninos locais ali, do local. E gostavam muito da gente, porém a responsabilidade toda era de nós três. Não era nem só do Alan, nem só minha, nem só do Antônio. Era nós três. Então, deu muito certo mesmo, deu muito certo. As primeiras partidas já surgiu efeito já através do treinamento do coach. Mais uma brincadeira aqui, o Antônio era tão bom que ganhou ponto até na cabeça, né? Cara, nem conta essa história, você tá doido. Ele era tão bom que sozinho ele fez bastante ponto no campeonato, hein? Foi. Isso a gente tá falando aqui foi uma. Eu acho que o outro time tava para cair, né? Aí vocês fizeram o gol do empate, eu acho. Isso, a gente precisava ganhar deles para ser campeão com 3 rodadas de antecedência, que era pontos corridos. E aí fizeram um ataque terrorista para cima do Antônio lá. Foi feia a cena. Eles pelaram um pouquinho Saindo lá com vários pontos na cabeça ali. Conta um pouquinho pro pessoal aí a realidade de treinos, porque tinha um treinador bom,
Mas eu lembro que eu fui em 2 treinos de vocês. Um, vocês não puderam treinar porque não levaram material. Não sei se tu lembra disso. Sim, lembro. E no outro começou acho que uns 40 minutos atrasado porque o rapaz que levava as bolas Chegava. também chegou tarde lá. Conta essa realidade aí. O pessoal tá muito acostumado ao Brasil, né? Chega lá, o uniforme já tá prontinho. Como é que era isso para vocês? Então, essa foi... Bom, meus primeiros treinos, eu esperava o quê? Quando eu cheguei no Timor-Leste, mesmo vendo assim o país totalmente diferente, um país começando lá do início, com muita estrada de barro, muitas árvores, com pouca tecnologia, até pra gente conseguir um Wi-Fi, alguma coisa era um sacrifício, mas é uma realidade assim que o pessoal não vê. Em questão de treino, quando eu fui fazer meu primeiro treino, a gente ia treinar. Primeiro passava os jogadores todo na casa dos estrangeiros, na casa do coach, e a gente ia de moto. Detalhe que aqui no Brasil ou na Europa, em outros lugares, é proibido o jogador andar de moto, né? Até porque, pô, caiu já era. Ralou, quebrou, e aí fica com desfalque, principalmente jogador estrangeiro, que tem um cuidado diferente nos outros países, porque eles tentam blindar o jogador estrangeiro porque são 2, 3, 4 jogadores estrangeiros no máximo. Então, pô, se um fizer falta ali, se um quebrar alguma coisa, ficar doente e tal, vai fazer muita falta. Fora o custo para o clube, né, que é alto para investir num jogador estrangeiro. E na Indonésia, na Ásia, bom, na Indonésia, na Tailândia, assim, nos lugares que eu passei na Ásia, assim, eles dão, a primeira coisa que eles fazem, eles dão a moto, porque caso do trânsito, é muito trânsito, é aquilo que a gente vê na TV mesmo, que é muito trânsito, não dá para andar de carro, então tem que ser de moto. E aí eles dão moto, então é normal. Chegar na Indonésia, chegar no Timor-Leste, chegar na Tailândia, até numa Malásia, você ter uma moto, então é normal. E já achei estranho aí, que a gente foi pro treino, eu esperando passar uma Kombi, um micro-ônibus, sei lá, alguma coisa assim, com o do clube e levar a gente, não. A gente foi de moto, passava os jogadores lá, tal, dava o capacete, gruda aí, vambora, vamos de moto. Detalhe que os primeiros dias que eu fui treinar, você tem que levar o seu meião, você tinha que levar o seu calção, sua chuteira, o tênis, e chegando lá só tinha um colete. Malha, malha tinha um colete. E quando a gente chegou no campo, era como se fosse um pasto. Era doído, cara. É como se fosse um pasto, assim, sei lá, onde no lugar que ficavam os boi, ficava alguma coisa assim. Tinha as traves, tinha a marca, assim, cortado de grama dos lados. Então fazia um formato de um campo. E, na realidade, não era um campo de futebol. E isso era marcado como um centro de treinamento. E não tinha nem marca de cal dos lados. Era mais o professor nosso, o coach, que viu também essa realidade assim, que passou por essa experiência, ele pegou e teve a criatividade de passar um elástico, uma fita em volta do campo, da área, marcar tudo bonitinho. Às vezes você correndo ali, você tropeçava na fita que ele colocou, tá? Mas paciência, né? Pela experiência que eu tive fora e nos outros países, eu falei, meu, isso aqui não tem jeito, mas aí é aquilo, às vezes tem coisa que você precisa passar, né? Você não sabe onde Deus te coloca, qual o propósito de Deus na sua vida. Mas se eu fui parar no Timor-Leste, eu falei, não vou chegar aqui e vou voltar, meu, por vaidade. Eu falei, vamos encarar, vamos de frente. E eu também sou um cara que a aventura é comigo mesmo, cara. Vou pra cima. Tô nem aí, não. E aí eu falei, pô, vambora, vambora. E vi aquela coisa ali, e as primeiras semanas que eu treinei, o Alan não tava perto, porque ele conhecia todo mundo, ele que me indicou, eu não conhecia ninguém, eu só falava com 2 ou 3 ali pelo telefone para marcar com as passagens, comida, essas coisas. Então foi um baque forte, mas eu falei, vamos embora. E aí, inclusive, quando o senhor teve o convite lá para estar indo lá ver o treino, o cara que leva os coletes, que leva a bola, que leva os cones, o cara atrasou, meu, o cara não foi. E aí, pô, a gente ficou esperando para treinar. E ainda tinha, pô, se escurecesse, não tinha refletor. O treinador nosso, ele
colocava um horário bem cedo pra gente treinar, tipo, era 6h30, 7 horas da manhã, porque o sol lá é de rachar, não se compara nem um pouco com o sol daqui de São Paulo. E depois colocava o treino na parte da tarde, bem tarde, começava às 5 horas, começava às 4h30, 5 horas, ainda pegava um pouco do sol. Mesmo sem sol, era muito, muito, muito calor, mas a gente tinha que treinar rápido, com objetivo, porque senão escurecia e não conseguia fazer nada. E tinha um campo sintético, ainda até hoje tem um campo sintético no país. Só tem um campo sintético lá, que é bem no centro lá. E, pô, para treinar lá, que era o melhor campo que tinha de treino, que não podia treinar, ninguém podia treinar nos estádios. Às vezes liberavam para treinar no estádio, que por sinal, o estádio muito bom, muito moderno, legal. Mas quando a gente ia treinar no campo sintético, o único que tinha no país, o único, tinha que dividir ou você dividia o campo com 3 times, ou dividia com 2 times, ou você usava só o seu time, porém tinha um tempo muito curto para estar fazendo treino, e os campeonatos também era ali, fazia parte nesse campo, então a gente precisava se adaptar nesse campo, então todo mundo tinha que treinar nesse campo. Uhum. E você não podia fazer nada, jogada ensaiada, nada assim diferente que o pessoal ia ganhar. Porém, o nosso treinador sempre dava um jeito de fazer algo diferente. Ele sempre, muito inteligente, ele sempre traçava estratégia diferente dos demais, que a gente conseguia executar nos jogos sem mostrar para o pessoal, sem treinar muito isso. E ele foi muito diferente, a gente até levou os títulos e tal. Ele tem muito mérito nisso, porque ele gravava os jogos, coisa que ninguém lá fazia. Então ele acabou revolucionando algo muito grande ali no país, porque ele gravava os jogos, ele chamava toda a equipe, chamava a gente para assistir os jogos, mostrava detalhe, ensinava um por um, chamava no quarto o pessoal e falava, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele ensinou muito os meninos ali a crescerem, não só como ser humano, mas também como profissionais. E, pô, a gente conseguiu absorver isso, principalmente os meninos mais novos ali, que não tinha muita experiência fora do país, conseguiu absorver muito bem isso daí, e isso deu fruto dentro de campo, né? Deu 2 títulos, de 3 campeonatos, 2 títulos, com folga, a gente foi campeão com 3 rodadas de antecedência da liga principal. Teve o convite para jogar FC, porém o país não tinha recurso, não tinha centro de treinamento, então a gente não participou. Aí foi campeão da taça. Então foi muito bom mesmo, assim, o ensinamento dele foi, eu levo algumas coisas para minha vida inteira, então para os meninos lá eu creio que foi sensacional mesmo. E ele ainda tem, casado com uma indonésia, tem um bom barraça também, para falar com os meninos também, né? Sim, ele fala inglês, fala o Barraça, é casado com a Indonésia, então muito fácil. A adaptação ele já tinha mesmo, a alimentação para ele já era muito fácil também. Por sinal, eu vou entrevistar ele aqui, já estamos combinando aí, tentar fazer em portunhol aí, para ver se o pessoal entende. Sim, hoje ele fala português muito bem, Ele, fala ele, ele falou para mim que não, mas sai sim. Sai bem. Fala sem vergonha. É tímido, mas eu converso com ele aqui, ele fala em português, ele escreve em português. Ele escreve pra mim assim, já tá bom o português. Não, é o Google Translator. Não, é nada, sabe falar. É nada. Ele aprendeu ainda para falar com os meninos lá agora, o Christian principalmente. Sim. Aí ele tá ensinando o espanhol pro Christian e o Christian ensina o português para ele. O Christian ficou de semana que vem também, falar comigo aí, falar um pouquinho da... Você tava falando de um campo, né, de sintético. No ano que você foi embora, que eu trabalhei lá, todos os jogos da liga, da primeira e segunda divisão eram só no sintético. O incrível é que esse sintético, ele nunca foi trocado a grama, né? A gente treinavam, jogavam, uma semana era da primeira divisão, outra semana uma semana primeira, uma semana segunda, porque as estradas para o estádio lá de Balcal, Maliana tava ruim as estradas, ninguém queria ir, e o estádio de Dili estava em reforma, não podia ser usado. Putz, verdade, era só ali, né? Foi só ali.
E os outros estádios, para quem não sabe, os outros estádios era, sei lá, 3, 4 horas de viagem de ônibus, de micro-ônibus, mas passando próximo de penhasco, ruas de terra, asfalto jamais, jamais asfalto. E se fosse uma estrada do Brasil, faria em 1 hora, né? Faria em 1 hora, ou até menos. Agora, é o que eu falo, é aventura, porque passava do lado de penhasco, cara. E os caras passavam rasgando à noite, pensa à noite, sem iluminação nenhuma. É coisa, experiência para levar para a vida inteira mesmo. Às vezes o pessoal vê lá o Neymar, vê não sei quem na TV, pô, tá bem, tá ganhando, tá isso, tá aquilo. Até vê foto da gente estádio lotado. As crianças aqui mesmo, pô, me admira pra caramba, pô, foto, estádio lotado, não sei o quê, tinga pra cá, tinga pra lá, viajou e tal. Que o pessoal não sabe o que você passou, né, pra chegar até ali, ou pra estar ali e tal. Tanto que eu não postava tanta foto e tal, porque às vezes vira uma fantasia, né? O pessoal acha que, pô, só vê a parte boa. Aqui é igual, a gente quando vai tirar uma foto, só tira foto sorrindo, né? Dificilmente tira uma foto chorando e tal. Então, o pessoal acha que é mil maravilhas, é só aquilo. Não, tem a parte ruim também, que treinar demais também já é ruim. A minha esposa que fala, se a gente botava umas fotos bonitas assim, lá, passava perto de alguma praia ali nessas estradas, ou ali você fala assim, ninguém sabe o que tem em volta dessas fotos, o cheiro que tá por aqui, o calor. Nem fala, é igual o Dili, né? É igual o Dili, muito bonito ali, tal, as praias, água cristalina, tal, muito bonito, mas pensa você morar só naquilo ali, só tem aquilo ali. Eu cansei de encontrar vocês no mercado, quando a gente descia da montanha, era o lugar que se encontrava. Você passava no mercado ali no Plaza, ali no shopping, todos os estrangeiros, final de tarde, encontrava ali de todo o país, tá todo mundo junto. É isso que eu falo, só tinha um mercado grande, só tinha um shopping entre aspas, né? A gente fala, né? Shopping, mas uma galeriazinha, coisinha simples, básico. Tinha o quê? Era o Burger King, né? O Burger King, tinha um Burger King no país, que era esse. A nossa distração mesmo era quando eles pagavam pra gente viajar para Bali, ou então para ir para outro lugar. O clube que eu tava, eu falo que eu fui muito bem, assim, tive uma boa passagem no Timor-Leste, porque mesmo com toda essa dificuldade, meu clube mandava a gente para Bali, assim, para dar uma distraída, mandava a gente para outros lugares, para outros países, tinha que renovar o passaporte, essas coisas assim. Então o clube sempre arcava com isso e mandava a gente para outro país, para outro lugar. E também a gente estava dando resultado, né? A gente foi campeão, acho que perdeu 2 partidas só no campeonato. De 14 jogos, a gente perdeu só 2 partidas na liga. Então, tava dando resultado, todo mundo artilheiro, ganhando, e ganhava de 7, ganhava de 5, ganhava de 3. Batia no líder, batia no penúltimo, no último. Então, os caras foram reconhecendo. E também a gente ganhou alguns prêmios. Chegavam na gente alguns diretores e falavam, se fizer gol hoje é uma chuteira. Se fizer gol hoje é $100, é $200. Se fizer gol hoje vai para Bali. Então, acontecia muito isso. Se ganhar hoje, o time ganha isso. Então, eu peguei uma fase boa. Peguei um time bom. Eu acho que foi o único time, assim, bem estruturado naquele ano. Naquele ano eu acho que foi o time que mudou bastante, né? Hoje eu já não sei como tá lá, mas... Hoje deve ter o Lalena, que eu acho que tá forte. O Lalena que hoje é a bola da vez. E eu sei que o Assalan tá melhorando, tá crescendo. Tá melhorando também. Eu acompanho aqui e vejo que cresceu bastante. Mas são histórias, né, que ficam histórias que ficam, né? E eu queria te agradecer por estar compartilhando isso. Eu acho que é importante, até o que tu falou, às vezes o pessoal olha para foto, pro estádio lotado, mas esquece o cenário, da realidade. Como tu mesmo falou antes, né? Todos esses resultados, todas essas
gols, artilharia, não sei o quê. No ano seguinte, nada, né? Por uma renovação. Tanto é que o clube no ano seguinte foi muito mal no campeonato. Eles Não, acharam é que verdade. chegaram num patamar alto, quiseram jogar só com locais e tal, e não rendeu o que Verdade. eles pensavam, né? Então, o É, futebol, ela que, tem essas voltas, né? E, e eu acho bem interessante você contando essa história, porque você foi bem sucedido por onde passou, e mesmo assim a dureza fez com que decidisse voltar, tá com a família. Não tinha a oportunidade de levar a família junto também, né? Que eu acho que é uma realidade dos países ali do Sudeste Asiático também. Eles falam muito que o contrato deles é com o atleta e não com a família. verdade. É isso mesmo. Então isso também eu acho que foi uma das coisas que te fez decidir, né? Essa nova fase aí. Como tu falou, que bom que tá feliz, tá trabalhando aí, tá podendo jogar o amador aí também, Sim. que muitas vezes é melhor do que a estrutura é melhor do que no Timor, né? Hoje sim, é muito valorizado aqui o Amador. E você ganha muito bem. Principalmente em São Paulo, que o Amador é muito É. valorizado. Então eu queria te agradecer aí. Se quiser mandar o último alô aí ou alguma dica para quem vai para fora aí, o que tu acha de mais interessante prestar atenção aí, principalmente para quem está começando, né? Tu saiu muito cedo. O que tu Sim. diria aí para esses jovens atletas que têm esse sonho aí de uma carreira internacional, ou que às vezes até aceitam qualquer proposta que vem pela frente aí, qual que seria a tua dica para eles? É a dica que eu dou pro pessoal que tem um sonho de jogar fora e que hoje em dia aparece muita oportunidade para ir para países igual esses que eu fui, Índia, Indonésia, Timor-Leste, para países assim que, entre aspas, desconhecidos. É estudar bem o local, estudar bem a cidade que você vai, procurar saber o máximo extrair o máximo de informação possível e saber se tem algum jogador amigo seu que tá por lá ou que esteve por lá. E porque ir no escuro, cara, ir no escuro é cilada, é cilada. Tem que ter um empresário por fora, tem que ter uma estrutura por fora para estar indo, porque quando eu cheguei aí para esses países assim já mais sinistro, eu já estava com uma certa idade, eu já estava com uma certa rodagem, experiência, então eu nunca saí de casa sem a passagem de volta, isso é muito importante, todo país que eu fui eu tinha a passagem de volta na mão, então, e um dinheiro reserva. Então, qualquer problema, se eu bater num país e não gostei, deu ruim, pô, não foi legal, a estrutura é horrível, não foi o que falaram. No outro dia eu mesmo ia no aeroporto e comprava minha passagem com US$ 100, você já remarca sua passagem de volta e vai embora. Então, esses detalhes são importantes para quem pretende sair fora do país assim e não tem experiência. Mas o sonho de ser jogador de futebol, de ganhar dinheiro, de outras moedas tal, eu sei que é muito forte e isso nos encoraja a passar por qualquer coisa possível, assim. Mas não é brincadeira, então estuda bem a situação antes de dar um passo à frente para sair de próximo da sua família, para sair do seu país, porque às vezes a pessoa quer ir para outro país e só vai ganhar para comer, só vai ganhar dinheiro para comer. Então, se for para você ganhar dinheiro para comer, é melhor você ficar do lado da sua família, antes de você tá bem adaptado, tá bem abraçado e tá no seu país, né? Então, a dificuldade é melhor passar a dificuldade com a sua família do que longe. É o recado que eu deixo aí pro pessoal que tem esse sonho de seguir firme aí fora do país. Isso aí também, você que está assistindo, se inscreve aí no canal, compartilha aí pro pessoal para que essas histórias cheguem mais longe também. Obrigadão, Tinga. Que essa galera que a gente falou aí, né? O treinador Simon, Christian, o Alan também venham contar suas histórias aí para a gente poder estar aprendendo também e rindo um pouquinho junto, né? Legal, senhor, que Obrigado aí. agradeço aí. Agradeço por tudo, por estar falando com o senhor mais uma vez. Graças a Deus, é uma amizade que a gente leva há anos, toda a sua família, tudo que o senhor já me ajudou também fora do país. E hoje a gente pode estar contando uma experiência aí que foi boa e que deu tudo certo no final, né?
Obrigado aí, agradeço a todos aí. Compartilha aí, rapaziada. Pra cima, dá o like aí no vídeo, que é de extrema importância aí pra estar levando adiante essas histórias aí. Abração, Deus abençoe e sucesso aí nas próximas caminhadas. Amém. Deus abençoe, professor. Tamo junto. Abraço.